Olá, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, nós estamos aqui respondendo o que sei. Não está aqui nenhum doutor da lei, é apenas aquilo que eu sei, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. E mais uma vez, eu quero assim estar respondendo uma pergunta de um irmão que perguntava assim para mim: o que você pensa do final dos tempos? Eu falei: eita, que pergunta, né? O que você pensa dos finais dos tempos? E ele concluiu a pergunta dizendo assim, né? O que vai acontecer com as figuras no final dos tempos? E eu compartilhava aqui na comunidade. Na verdade, ele queria me dizer o que vai acontecer com as imagens nos finais dos tempos, né? Primeiro, eu quero assim estar falando um pouquinho em relação às imagens e o final dos tempos. Quero lembrar você que o início da criação, Deus fez o quê? Deus foi criando imagens para que quando colocasse o homem pudesse se relacionar com Deus. Deus cria a terra, Deus cria o mar, Deus cria as aves, Deus cria os animais, Deus diz que tudo isso era bom e Deus cria depois o ser humano e diz que o ser humano era muito bom. Então Deus faz todo um preparo, é quando uma mãe prepara um enxoval para que vai chegar aos seus filhos. O seu filho ainda não sabe nada, mas o seu filho começa a perceber os primeiros sinais quando a mãe balança aquele chocalhozinho, quando coloca aquelas coisinhas em cima do berço, né? Já viram? E as crianças já ficam ali tudo olhando, despertando para aquela realidade que está vivendo. Isso foi a criação de Deus. Então Deus, se Ele não quisesse, na verdade, que o homem, na sua essência, na sua humanidade, ele tivesse essa percepção do Pai através das imagens, Deus não teria criado o Jardim do Éden da forma que nós sabemos que foi criado. E aí nós precisamos entender uma coisa, amado. Não é o que nós temos como imagem que nos afasta de Deus. Não é o que nós temos para nós percebermos a presença de Deus que nos afasta dele. É a nossa falta de consciência em relação àquilo que Deus quer para nós. Por isso que nós, quando falamos de final dos tempos, nós precisamos compreender o quê? Que o final do tempo para o Senhor não existe. Porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o autor do tempo. Então não existe finais dos tempos para Deus. Finais do tempo é para nós. Nós precisamos entender o que Jesus disse, né? Senhor, quando que tudo isso vai acontecer? Essa foi a pergunta dos discípulos para Jesus. Não convém a vocês saber nem o tempo nem a hora. Por quê? Porque para nós o que nós temos é o tempo nosso, é o hoje. O amanhã a Deus pertence. Concorda comigo? A hora que nós temos é agora. Essa é a minha hora. A hora futura, a que vai vir após esse momento que nós estamos conversando, é a permissão de Deus. Então assim, não convém a nós sabermos nem o tempo e nem a hora. Nós precisamos nos entender e fazer com que as outras pessoas entendam que nós precisamos viver neste tempo em que nós somos presenteados na presença de Deus, sem nos preocupar com aquilo que vai nos acontecer no futuro. O futuro a Deus pertence. Nós temos que preparar o futuro a partir do presente que Deus nos dá. E o presente que Deus nos dá é um momento como esse que nós estamos partilhando como irmãos. O mandamento que Deus nos dá qual é? Amar uns aos outros agora. Não é o amar uns aos outros lá no céu. Então quando a gente fala de finais dos tempos, amado, o final do meu tempo é quando eu parar de respirar. Enquanto eu estiver respirando, eu vou acreditar que no tempo de Deus e naquilo que Deus preparou para como sinais para esse tempo, e é o que nós temos visto agora, Deus vai se manifestar. Assim como Deus se manifestou na promessa feita a Abraão, e eu partilhava isso com o irmão, né? Olha para as estrelas, Abraão, olha para as estrelas. Se você for capaz de contar, você terá filhos mais do que essas estrelas que você está contando. Eu falo, meu Deus, que promessa tremenda e grandiosa. Porém, o que os filhos de Abraão são? Filhos da fé, filhos de uma promessa de que ele não viu. E ele, muitos desses filhos fisicamente, ele não viu e nem vai ver. Só se nós tivermos a graça de alcançarmos o céu. Porque aí nós todos alcançarmos o céu, somos filhos de Abraão pela fé. E é pela fé que nós precisamos pregar que o final do tempo, amado, é aqui, neste momento, é agora. Então, o Apocalipse, é o Apocalipse de Daniel, o Apocalipse de São João, nós precisamos entender que são apenas sinais para que nós possamos entender, vai chegar o fim. Vai chegar o meu fim, mas o meu fim
ele vai chegar se eu não tiver esperança na ressurreição. Porque nós precisamos falar de final de tempo, mas entender que nós precisamos acreditar que Jesus é a ressurreição, assim como Marta e Maria. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus foi claro com elas: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então nós não podemos falar de finais de tempo como cristão sem a esperança da ressurreição. Para um cristão não há final dos tempos. Para um cristão a morte não é o fim. Para um cristão a morte é apenas o começo da vida eterna. Para um cristão nós não precisamos ter medo dessa morte do corpo temporal. Nós temos que ter medo da morte da nossa alma. Então nós iremos para o inferno ou para o céu. Assim disse Jesus: um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Eu quero concluir essa pergunta tua com uma outra pergunta: qual a esperança que você tem? É no céu? Então não tenha medo do final do tempo. Porque Jesus disse: tudo que você está vendo agora, Jesus disse assim, amado, isso é apenas o começo das dores. Então nós sabemos que o tempo está da maneira que está porque o mundo jaz do maligno. As pessoas se aderem a ele. É ao dinheiro, é às coisas, é ao ter, é ao prazer, é todas essas coisas que vai nos levar aos finais dos tempos, mas o final das nossas vidas passageiro. Mas o que nós cristãos temos que pregar e continuar pregando é que há um Deus ressuscitado no nosso meio, que nós precisamos pregar que Jesus está vivo e que nós podemos viver com Ele e nele, porque nós esperamos, nós temos a certeza que um dia nos veremos e bateremos no peito, isso é fato. Seja julgado para o céu ou para o inferno, nós vamos bater no peito e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Então quem bate no peito e diz que Jesus Cristo é o Senhor não pode ter medo de final dos tempos, nem pode estarmos preocupados com o final dos tempos. Eu quero te dizer e te motivar: você é uma obra-prima de Deus. Você um dia pode viver lado a lado com o seu Deus. Então não tenha medo dos finais dos tempos, apenas glorifique a Deus pelo tempo que você tem. Jesus crucificado, o motivo da nossa salvação, pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia.